que vem aos céus. Como um trovão, como um trovão. Que venha aos céus. Aleluia, 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 aleluia. Glorifique a Deus, glorifique, louve ao Senhor, adore a Ele. Ele que é digno de ser louvado, único digno de ser adorado, de ser reverenciado. O Deus da nossa salvação, a quem nós confiamos, a quem nós depositamos toda a nossa confiança. Nós te agradecemos, Senhor, nós te adoramos nessa manhã, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu nome, Pai, porque reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, em todos os nossos passos. Vemos a tua poderosa mão sobre nossa vida, Pai, nos conduzindo a fazer a tua vontade, nos conduzindo a fazer aquilo que é certo, para termos, Pai amado, mais intimidade, mais comunhão contigo, através do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela vida de Jesus Cristo, que foi enviado, Pai amado, com o teu grande amor, Senhor, para demonstrar o quão grande o Senhor nos amou, derramando o seu sangue por nossas vidas, nos resgatando, nos trazendo de volta, Pai, a tua presença, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Te glorificamos, ó Deus. Te bendizemos em nome de Jesus. Te adoramos nessa manhã. Que privilégio, Senhor, de fazer parte dessa família, de fazer parte do teu reino, Senhor, porque o Senhor nos chamou, nos conduziu até a tua presença e nos resgatou, Pai, de um lugar onde não era o nosso lugar. Nós não estávamos, Senhor Deus, com o merecimento de estar na tua presença, mas o Senhor nos dignificou. O Senhor colocou em nós, Pai amado, o teu amor, Pai, através do teu Espírito, e nos chamou para junto de ti, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos, te glorificamos, Pai, porque reconhecemos a tua boa mão e o teu cuidado para conosco. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode sentar. Obrigado, louvor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus tem sido bom o tempo todo. Amém. Aleluia, que privilégio. Podemos estar mais uma vez aqui reunidos. Amém. Para adorar esse Deus, para cultuar esse Deus que é tão merecedor, que é tão cheio de amor. A Bíblia diz que Deus, Ele não tem amor, mas Ele é o próprio amor. Amém? E por causa desse amor, a Bíblia diz, Romanos 5,5, que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então esse amor de Deus também já está dentro do teu coração. Nós podemos andar como Ele andou, nós podemos falar como Ele falou, nós podemos agir como Ele agiu, porque existe agora uma capacidade do Espírito para que nós possamos andar conforme a palavra do Senhor. Amém? A Bíblia diz que Jesus, Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Amém? E nós também precisamos ser fiéis para com sua palavra, para com tudo aquilo que Ele tem depositado na nossa vida. Amém? Você está feliz com o Senhor? Amém? Se existe, a gente costuma falar que a gente não tem tudo que a gente gostaria de ter, mas tudo aquilo que a gente tem, nós precisamos ser agradecidos, sabe? Porque quando a gente agradece por aquilo que a gente tem, aquilo que a gente precisa vai chegar. Amém? Quanto mais nós o adoramos, quanto mais nós o glorificamos, nós somos vitoriosos nele. Amém? Porque, amados, se eu quero dizer uma coisa para você, nós já estamos no lucro.
Amém? A salvação não é algo que nós compramos, não é algo que nós adquirimos pela nossa capacidade humana, pela nossa própria justiça, mas a salvação foi dada por Ele. Amém? A Bíblia diz que o script de dívida, aquela fatura, o boleto de dívida que era contra a nossa vida, Jesus pagou, e pagou com preço de sangue. Amém? A Bíblia diz que não existia nenhum justo na terra, por isso Deus enviou o seu Filho. Amém? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, através de Jesus Cristo, nós alcançamos, nós obtivemos essa vida eterna. Amém? Nós estamos nele. Amém? A Bíblia diz que a nossa posição, o nosso posicionamento é em Cristo Jesus. Amém? Porque a Bíblia diz que também nele, sem ele, nada nós podemos fazer. Mas por estarmos nele, por estarmos enraigados nele, alicerçados nele, fundamentados nele, nós podemos absorver tudo aquilo que vem da parte de Deus por causa da aliança que Deus fez com Jesus Cristo e para com todo aquele que nele crê. Amém? Quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fazemos parte dessa aliança. Amém? A aliança que Deus fez com Jesus, então todos aqueles que estão em Cristo fazem parte desta mesma aliança. Amém? E eu quero conversar um pouco hoje com você. Hoje é manhã de Santa Ceia do Senhor. Amém? E a gente quer falar um pouco, compartilhar um pouco da palavra de Deus sobre o poder do sangue de Jesus. Amém? Esse sangue que é poderoso, esse sangue imaculado, esse sangue que nos torna mais limpo, mais alvo do que a mais branca neve. Amém? Purificados, santificados pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você está com sua Bíblia? Pega a tua Bíblia. Eu vou mostrar minha Bíblia nova, bonita. Levanta a tua Bíblia. Diz assim: essa é a poderosa, a infalível, a indestrutível palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu sou fundamentado porque ela me estabelece em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Abre lá em Hebreus capítulo 9. Vamos compartilhar aqui alguns versículos. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Em todo o tempo. Aleluia. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo, capítulo 9, a partir do versículo 11. Eu pedi à mídia que nós vamos ministrar na linguagem NVI, amém? Nova versão internacional. E no versículo 11, o negrito do texto, ele já fala que o sangue de Cristo. Amém? Aleluia. Ele fala aqui no versículo 11, ele diz: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Amém? Vamos dar uma pausa. O autor de Hebreus, 95% dos teólogos acreditam que foi Paulo, mas não tem nada confirmado, né? Mas eu também acredito que foi Paulo. Amém? Mas o autor de Hebreus, ele traz essa comparação, já falando que Cristo, quando ele morreu, quando ele derramou o seu sangue, foi pendurado naquela cruz, ele adentrou no tabernáculo,
não no tabernáculo feito por mãos humanas. Ele faz uma referência ao tabernáculo feito no deserto, lá em Gênesis capítulo 25, né, quando Moisés estava à frente do povo. Mas ele diz, olha, Cristo ele entrou num tabernáculo não feito por mãos humanas. Isso quer dizer que ele foi diretamente aos céus, diretamente na presença de Deus. Ele entrou no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. E a Bíblia diz que quando o episódio da crucificação, quando Jesus disse está consumado, o véu ele foi rasgado de alto a baixo. Aquilo que fazia separação entre Deus e o homem, né, que o homem não podia entrar na presença do Senhor no Antigo Testamento. Existia um sumo sacerdote que iria representar o povo através de um sacrifício. Então, qualquer pessoa não poderia entrar na presença de Deus, porque seria fulminado. Porque o pecado que estava na pessoa não ficaria impune diante da presença de Deus, diante da glória de Deus. Então, se o pecado estava no homem, então o homem, consequentemente, morreria em consequência do seu pecado. Mas quando Jesus veio, que fez essa separação, que a gente vê João Batista falando, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através de Jesus Cristo nós temos remissão do pecado. E o que significa essa palavra remissão? Remissão significa perdão. Amém? Nós alcançamos o perdão através de Cristo. Como eu falei quando eu estava orando, não foi pelas nossas próprias obras, não foi pelos nossos próprios méritos, não foi pela nossa própria justiça, mas a Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, e não vem de vós, amém? Para que ninguém se glorie, não é de obras, mas é pela fé. A graça de Deus disponível a todo homem, que nós alcançamos pela fé, nós conseguimos alcançar essa salvação. Amém? Então Cristo, ele se entregou, ele se apresentou diante de Deus, como sumo sacerdote, como representante de todo o povo, como uma oferta definitiva. Amém? Vamos continuar aqui no versículo 12. Não por meio de sangue de bodes ou de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna salvação. Amém? A Bíblia diz que Deus deseja que todo homem se salve, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. E por que Deus coloca essa responsabilidade da salvação no homem? Porque a salvação já está disponível. Jesus, ele já completou a obra, ele já fez tudo o que poderia fazer. Amém? Então ele deu à disposição do homem a condição de ser salvo. Mas como é que o homem vai ser salvo? Quando ele reconhecer e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e aceitá-lo e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Já está disponível, é gratuito. É gratuito para mim e gratuito para você. Mas para Cristo custou um preço. E como eu falei, foi um preço alto, preço de sangue, o escrito de dívida. E deixa eu te dizer algo, né, talvez você não saiba, quando Jesus Cristo ele pagou essa dívida, ele não pagou ao diabo, porque o diabo não tinha nada, o diabo não era merecedor de nada, mas Jesus Cristo ele pagou a dívida para com Deus, porque o pecado foi para com Deus. Amém? Então Jesus ele pagou a dívida e mostrou a Deus que a dívida estava paga. Amém? E nos libertou do império das trevas e nos colocou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para a sua própria presença, para o seu próprio reino, para nós podermos viver tudo aquilo que o reino de Deus nos oferece. Amém? Então ele não ofereceu sangue de bode, sangue de animais, amém? Como no Antigo Testamento se fazia constantemente, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos e ele oferecia o sangue do animal. Mas ele apresentou o seu próprio sangue. E como eu falei, de uma forma definitiva. Não algo mais que ele agora iria fazer todo ano, se apresentar a um tabernáculo, mas ele apresentou de uma vez por toda. De forma definitiva, obtendo e obteve eterna redenção, eterna salvação, um eterno resgate por nossas vidas. Amém? Você se alegra com isso?
Aleluia. Então, versículo 13. Você está comigo? Vamos lá. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros. Versículo 14. Quanto mais o sangue de Jesus Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que nos levam à morte, para servirmos ao Deus vivo. Amém? Ele diz aqui, ó, se o sangue de touros, de ovelhas, tinha poder para purificar coisas externas, tinha poder para fazer uma santificação em objetos, em coisas e até nas pessoas, quanto mais o sangue de Jesus, quanto mais o sangue de Cristo, que tem poder pelo Espírito Eterno, pelo Espírito de Deus, nos purificar de toda a consciência de obras pecaminosas. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem peca, ele tinha como punição a própria morte. Quando nós olhamos lá no Éden, né, Gênesis capítulo 3, quando Deus ele dá a punição, o homem peca, e ele diz, olha, por tua causa, o pecado entrou no mundo. O mundo, a terra se tornou maldita por tua causa. Então, quando nós olhamos essa consequência de pecado, mas que no Antigo Testamento a gente vê muitas representações, né, e símbolos, né, voltando e apontando para Cristo, porque o Antigo Testamento ele é uma sombra daquilo que iria por vir. Amém? Então, quando até o próprio Deus falando com Adão, falando com Eva sobre as suas punições, e ele fala para Eva, olha, da tua semente vai vir um que vai pisar, vai esmagar a cabeça da serpente. Ela morderá o seu calcanhar, ela ferirá o seu calcanhar, mas ele vai pisar na cabeça da serpente. Isso quer dizer que Jesus ele viria pisar sobre a autoridade que o diabo teria recebido através do pecado do homem. Mas quando Jesus veio, ele disse, não tem mais autoridade. Você não tem mais controle sobre isso. O pecado agora tem uma solução. Em Cristo agora nós encontramos redenção, remissão de pecados, perdão eterno pelo nosso Deus. Agora isso precisa da nossa parte. A parte de Cristo, a parte de Deus já foi estabelecida. A Bíblia diz tudo que diz respeito à vida e à piedade já foi feito, já foi estabelecido por Deus, através de Jesus Cristo. E agora temos uma responsabilidade de entender e de coração e confissão, aceitá-lo, esse plano, aceitar essa condição. Amém? Que é uma condição boa, é uma condição maravilhosa, é a condição que nós precisamos e necessitamos. Amém? Mas como a Bíblia diz que o diabo ele tem cegado o entendimento das pessoas e o mundo tem se dirigido, né, ao príncipe desse século e obedecido às suas paixões. Mas quando nós atentamos e nós queremos uma mudança de vida, o Espírito Santo ele pode tratar coisas no nosso coração, ou tratar coisas no coração daqueles que estão lá no mundo, para poderem se voltarem para Cristo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Amém? Nós somos enviados para pregar, para anunciar, para mostrar as verdades da palavra. Mas a partir do momento em que a pessoa ouve a verdade, ela tem a responsabilidade de aceitar, de viver naquilo ou não. Amém? Aleluia. Versículo 15, ele diz, ó, por esta razão, Cristo é o mediador. Aleluia. Diga glória a Deus. De uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele mesmo morreu, ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança,
Então ele fala sobre essa primeira aliança, quer dizer, o Antigo Testamento, né? Quando ainda não existia uma redenção eterna, Cristo ainda não vinha, ainda não tinha vindo, ainda não tinha morrido. Então o povo vivia sobre algumas alianças que Deus fez com o homem, mas essas alianças eram quebradas pelo próprio homem. Amém? E como não era uma aliança perfeita, porque não existia ainda uma pessoa justa o suficiente para morrer pelo pecado do povo, para morrer para a salvação eterna, por isso que Deus enviou Jesus, né? João 3,18 mais ou menos, ele vai dizer que Deus enviou Jesus, o seu Filho, ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Então nós olhamos a vida de Jesus como uma solução para toda a humanidade. Amém? Diante daquela queda, diante do pecado, diante da maldição, então nós encontramos em Jesus a graça. Nós encontramos em Jesus um privilégio de podermos viver uma vida santa diante de Deus. Amém? Versículo 16, ele diz, olha, no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. 17, pois um testamento só é válido no caso de morte, em uma vez que vigora enquanto está vivo. 17, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Então, enquanto a pessoa que fez o testamento está vivo, aquele testamento ele só é válido, só vai ser distribuído depois que ele morre. Não é isso? A gente vê a situação daqueles dois filhos, né, do filho pródigo, onde ele pede, olha, quero minha parte da herança. Não era direito dele receber a herança antes do pai morrer, mas o pai concedeu para ele. Amém? Aí diz, mas pastor, o filho pródigo, ele recebeu a herança, mas recebeu sem o direito, porque o pai ele tinha que morrer para ele poder receber. Mas o pai quis dar, o pai quis conceder, quis liberar aquela parte. Amém? Mas no original, no verdadeiro, o testamento só é válido depois que quem o fez o testamento, aquele que tinha as posses, morre, para que a sua herança possa ser distribuída. Amém? Aleluia. E no versículo 18 ele diz, por isso nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. E ele fala da primeira aliança, e se referindo também a Gênesis capítulo 3, 21, onde Deus, ele faz com que um animal morra e retire sua pele, para poder encobrir o pecado do homem. Quando Adão e Eva eles pegaram folhas para se cobrir da sua nudez. Isso significa o homem tentando cobrir o seu pecado, tentando cobrir com a sua própria justiça, com a sua própria obra, né? Algo que ele não conseguiria. Por isso que Deus ele fez com que um animal morresse, um inocente morresse, para estabelecer a primeira aliança de sangue descrita na Bíblia. Amém? Então a aliança que a gente chama de aliança adâmica, essa foi a aliança estabelecida entre Deus e Adão. Amém? Um animal teve que ser morto. E a Bíblia diz aqui no versículo 18 que nem a primeira aliança foi sancionada, ela foi aprovada, ela foi validada sem um derramamento de sangue. Foi necessário um inocente morrer, foi necessário o sangue ser derramado para que aquela aliança estivesse estabelecida, confirmada. Amém? Você está comigo? Amém. Aleluia. Versículo 19, ele diz aqui, quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, e todo o povo levou sangue de novilhos e de bodes, e também água e lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro, e todo o povo dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Amém? Quer que você deixe marcado aqui em Hebreus, mas vá comigo aqui em Êxodo capítulo 24. Essa citação de Hebreus está aqui em Êxodo.
Êxodo capítulo 24, versículo 6, do 6 ao 8. Que diz: Moisés colocou metade do sangue em tigelas e outra metade derramou sobre o altar. Em seguida levou o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos finalmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Amém? Então, Moisés estava ali estabelecendo, estava afirmando a palavra de Deus através da sua aliança para com Deus, através do sangue. Amém? Então, quando a gente vê essa questão do sangue, da aliança, dos pactos entre Deus e o homem, quanto é importante, quanto ela é validada por Deus, quanto Deus aceitava esse tipo de ação, esse tipo de comprometimento, mas através do sangue. Amém? Volta aí um pouquinho de Êxodo, capítulo 12. Também é uma passagem que vocês conhecem sobre a saída do Egito, do povo de Israel. Mas capítulo 12, versículo 7. Ele diz assim, ó, a instrução de Deus: passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Agora vai para o versículo 13 e 14. A gente ganhar tempo. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo ou eterno. Amém? Então, existia uma instrução de Deus sobre a última praga, sobre o espírito que vinha sobre a destruição dos primogênitos. Então ele falou para Moisés e orientar todo o povo. Disse para ele matar um animal, mas não era qualquer animal. Eu acho interessante quando Deus dá a sua instrução, Ele requer de nós atentarmos a obedecer de acordo com aquilo que Ele está instruindo. Amém? E Ele fala, a instrução é um animal de 1 ano, macho, sem mancha, sem defeito. Amém? Vocês vão pegar ele, vão matar, o sangue dele vocês vão passar sobre os umbrais da porta, nas laterais do lado de fora da porta, porque quando o espírito da destruição passar, ele não vai entrar, ele não vai atingir aquela casa. Amém? E quando, aí eu penso assim, e se eles não obedecessem? E se eles pegassem qualquer animal? E se eles pegassem, é sangue, todo sangue é igual? Não, todo sangue não é igual. Quando Deus dá a instrução, o sangue de Jesus era o sangue de Jesus. Não podia ser o sangue de outra pessoa. Só o sangue de Jesus poderia nos purificar, nos limpar, nos resgatar. Por isso que ele faz essa representação, essa simbologia do Antigo Testamento. Porque agora o sangue não está mais nos umbrais, não está mais do lado de fora, mas agora o sangue de Jesus ele está como um selo, como uma marca no meu e no teu coração. O diabo te conhece como filho de Deus. Os anjos te conhecem, os demônios te conhecem. Sabe que você é filho de Deus porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida. O sangue de Jesus é a marca do Senhor na tua vida, no teu coração. Ele sabe quem você não pode tocar. Deus, ele te conhece. Quando você chegar lá no céu, Deus não vai procurar o teu nome. Ele vai saber que você tem a marca do sangue. Ele vai saber que no teu coração, mesmo que o seu nome já esteja lá no livro da vida, mas você tem a marca. Você está marcado pelo sangue de Jesus. Amém? E o sangue agora ele nos cobre, ele nos purifica de todo pecado, de todo mal. Aleluia.
Volta lá para Hebreus. Aleluia. (18, 19), ele diz: quando Moisés terminou de proclamar, já li o 19, né? Vamos para o 21. 21 ele diz: da mesma forma, do mesmo jeito, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo de todos os utensílios das suas cerimônias. Mas no 22 ele diz: olha, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Ou, em outra versão, não há remissão de pecados. Amém? Então, nosso pecado ele foi perdoado por causa do sangue derramado de Cristo. Nós obtivemos eterna redenção, porque Cristo ele se deu. Ele se colocou no nosso lugar. Amém? Ele tomou a nossa posição. Porque nós era que estávamos condenados ao inferno, mas ele tomou, ele trocou. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que através dele, para que através dessa atitude, fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Mas Jesus, ele foi ao inferno por causa dos nossos pecados, mas chegando lá, nele não encontrava-se pecado nenhum. Ele não pôde ficar no inferno, porque Jesus não tinha pecado. Mas os nossos pecados ele levou, e toma, diabo, toma aí tua podridão, isso aqui é teu, para nos resgatar, para nos livrar dessa condenação eterna. Para que através de Cristo Jesus nós obtivemos essa redenção, essa salvação. Amém? Como eu falei, não pelos nossos méritos. Ninguém na terra poderia comprar ou obter a salvação através de seus atos, através das suas obras. Foi necessário, foi providencial Jesus ter vindo. Porque se ele não viesse, o homem e o mundo ainda estava debaixo de uma condenação, até os dias de hoje. Mas glória a Deus que ele veio. Glória a Deus que a salvação foi enviada. Amém? Aleluia. Abre comigo lá a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Quero que você saia daqui com a consciência de que você é valioso, de que você tem um valor imenso, o preço que foi pago pela tua vida foi algo extraordinário. Apocalipse capítulo 5, versículo 7. Cinco, 7, ele diz assim: ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Versículo 8: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Que cântico novo era esse? Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia! Porque Jesus foi morto e com o seu sangue ele nos comprou de volta para Deus. Aleluia! Sabe, existe uma ilustração, uma historinha. Eu gosto de historinha porque
faz a gente entender um pouco mais sobre verdades espirituais. E diz que um garotinho, ele constrói um barquinho. E esse barquinho ele constrói com todo cuidado, com todo carinho, com toda a dedicação. Ele coloca as velas, ele coloca o mastro, faz aquele barquinho de madeira com todo cuidado, ele pinta. O barquinho fica lindo, fica maravilhoso, ele se alegra muito com aquilo que ele fez. E ele vai brincar com aquele barquinho num riachozinho onde tem uma correnteza, ele brincando ali, e o barco ele pegou a correnteza e foi-se embora. E ele ficou triste por ter perdido aquele barco. Um barco que ele se dedicou tanto, passou alguns dias construindo aquele barco, né? E ele ficou triste, ele perdeu aquele barco, ele não viu mais. E certo dia, ele passando pelo centro comercial da sua cidade, ele encontrou na loja, viu lá na vitrine, o barquinho que ele tinha construído. Estava ali à venda, e ele, pai, meu barquinho. Aí, que é teu barquinho? Não, esse é o meu barquinho, eu conheço, foi eu que fiz, eu conheço os traços. Não, rapaz, isso aí foi um rapaz que comprou para poder revender, é da loja. Não, pai, é meu. Aí entrou lá no estabelecimento, aí, senhor, meu barquinho, eu quero meu barquinho. Eu falei, não, que barquinho ali está à venda, é tanto. Não, mas é meu, foi eu que fiz. Não, esse barquinho foi encontrado. O barquinho não tinha dono. E aquele garoto ficou bastante triste. E ele disse, quanto é o barquinho? Aí, o barquinho é tanto, é X. E aquele garoto voltou para casa. E ele começou a juntar dinheiro, tudo que ele podia arrecadar, de pedir aos avós, pedir a colega, pedir aos pais. E ele conseguiu a quantia, conseguiu o valor do barquinho. E ele volta para aquele comércio. E ele diz... E ele olha lá que o barquinho ainda está à venda, ele, graças a Deus, ele vai lá no senhor lá da venda, no vendedor, e diz, eu quero comprar aquele barquinho. Está certo, é tanto, está aqui o dinheiro. E ele foi, comprou o barquinho, pegou o barquinho e disse, barquinho, você é meu 2 vezes. Aleluia! Primeiro, porque eu te fiz. E segundo, porque eu te comprei. Porque eu me emociono assim, amados, porque Jesus, Deus, Ele te fez. Você pertenceu a Ele porque Ele te fez. E pela segunda vez, você pertence a Ele porque Ele te comprou de volta. Ele te adquiriu uma segunda vez. O esforço que Ele fez, Ele não poupou o seu próprio filho para te resgatar, para te trazer de volta, para que nós possamos viver uma vida dedicada e devota a Ele, para que nós possamos fazer a nossa vida valer a pena, não viver uma vida de qualquer jeito, não tratar o nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira vã, sem honra, sem reverência. Mas Ele é merecedor. Nós pertencemos a Ele. Ele não é só o nosso Senhor, Ele também é o nosso dono, o nosso Rabone. Fomos comprados com alto sangue, com preço de sangue valioso. Aleluia! Isso é para a gente meditar, isso é para a gente ter uma consciência voltada para Ele, de que a gente somos valiosos. Aleluia. Abre lá em 1 Pedro, capítulo 1. A gente já está chegando ao fim. Mas 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 17. Primeira Pedro 1, 17. Ele diz, uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente,
Isso. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, adquiridos de volta, comprados, resgatados da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aleluia! Olha, ele diz assim, ó, vocês não foram comprados com coisas perecíveis. E que coisas perecíveis é essas? Ele fala, ouro, prata. Quando a gente olha assim, ouro e prata, rapaz, ouro e prata são as coisas mais preciosas, mais valiosas aqui na terra. Mas ele diz, ó, não foi por essas coisas perecíveis que vocês foram comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus. Você percebe a comparação? Ele colocou algo, o que é mais valioso aqui na terra, e colocou como perecível. E disse, foi algo maior, foi algo melhor, foi algo mais precioso. Foi o sangue de Jesus que comprou a cada um de nós. Ele não comprou um pacote de gente, ele comprou um por um. Ele ponteou. Ele ponteou. Um a um. Ah, pastor, mas como pode isso? Existem milhões, bilhões de pessoas no mundo. Ei, mas Ele é Deus. A gente não pode esquecer isso, que Ele é Deus. Ele é o dono do universo. Ele é quem sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Amém. Aleluia. Queria chamar o louvor. Você abra também sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 11, no versículo 23, antes da gente ministrar sobre a ceia, eu quero só encerrar a ministração, que ele diz, o apóstolo Paulo, ele diz, pois eu recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. E disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Lá em João, não estou lembrado do capítulo, mas ele diz, olha, se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Então nós entendemos que o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado, né, ele nos traz de volta, ele nos coloca numa posição de perdoado, de inculpáveis diante de Deus. E sabe, nessa manhã eu quero, antes da gente cear, antes da gente ministrar a ceia, eu quero perguntar se tem alguém que ainda não tem uma aliança com o Senhor Jesus, que quer ter a sua vida transformada, começando de dentro para fora, começando recebendo o Espírito Santo, para ter uma nova vida a partir de dentro, para que isso possa se externar, para que a alegria do Espírito Santo possa ser visível, para que o brilho de Cristo possa ser resplandente na face de vocês. E se tem alguém aqui que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador, eu quero perguntar,
Se alguém quer receber nessa manhã, e ainda hoje, nessa manhã, já participar da Santa Ceia do Senhor. Porque o que habilita o homem a participar da ceia não é o batismo nas águas, não é o batismo no Espírito Santo, mas é o batismo no corpo de Cristo. Se o próprio Espírito ele pega o homem e introduz no corpo de Cristo, quem somos nós para julgar a participar da ceia, se já faz parte do corpo? Tem alguém aqui que quer receber o Senhor Jesus, fazê-lo Senhor e Salvador da sua vida? Todos salvos, todos resgatados, todos redimidos, todos perdoados. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, continuando, Jesus ele fala, o apóstolo Paulo ele diz: olha, como eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, disse: esse é o pão, esse é o meu corpo, que é dado por vós, que é distribuído por vós. Da mesma forma, ou semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança. Aleluia. Eu queria chamar os diáconos, podem entrar, para distribuir os elementos da ceia. Amém. Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por este momento, por estarmos celebrando a ceia, fazendo o cumprimento dessa aliança, celebrando aquilo que foi determinado que seria, faríamos isso até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu queria que você levantasse sua mão para nós orarmos pelos elementos da ceia. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio, por estarmos aqui, Senhor, na tua presença, em podermos participar desse banquete, participar desse momento de comunhão, Pai. Que em nome de Jesus nós queremos abençoar e consagrar essa bolacha que representa o pão, que representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, para nosso resgate, que foi morto, foi entregue por nós, que cravou todas as nossas dores e enfermidades, todas as chagas estavam sobre ele. Nós queremos consagrar para essa finalidade, assim também como queremos consagrar esse suco de uva, que representa, Pai amado, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado em resgate por todos, que foi derramado para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados, que nos torna mais limpo, mais branco, mais alvo do que a neve. Em nome de Jesus nós queremos abençoar e consagrar esses alimentos para esta finalidade, no poder do nome de Jesus. Amém? Então vocês podem receber a ceia do Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça. Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. E o que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, o que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga, eu sou livre. E eu sou livre, e eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E alvo mais que a neve, Declare. alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Aleluia. Não aceita, amados, nenhuma condenação, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Amém? O diabo vai tentar te condenar de coisas do passado, mas não aceita, porque Cristo já levou sobre si todas as nossas maldições e iniquidades. Você foi resgatado, você foi chamado para perto. Amém? Não existe mais condenação sobre tua vida. Amém? A tua posição é de redimido, sarado, curado, restaurado. Amém? Ocupe e se posicione nisso, porque foi isso que Jesus conquistou para minha e para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Antes da gente tomar a ceia, eu quero que você, com a pessoa que está aí do teu lado, você faça essa troca. Troca aí o seu cálice. Pode ser só o cálice mesmo.
Eita, pegou o pãozinho. Aí, tá. Aleluia. Isso significa que todos nós temos o mesmo valor. Aleluia. Fomos comprados pelo mesmo sangue. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui a minha. Aleluia. Aleluia. Então Jesus, ele pegou o pão e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Da mesma forma, ele tomou o cálice, também deu graças e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. E ele fala algo interessante, um pouco mais à frente. Ele diz: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Estava vendo um pregador falando, ele disse: olha, a dignidade ou a honra de você se examinar e tomar a ceia. Porque alguns dizem assim: ah, não, pastor, eu tô falho, eu estou em pecado, e para não cometer um erro, para não cometer esse ato aí de indignidade de tomar a ceia nessa condição, eu não vou tomar. Sabe que a honra, e é honroso a atitude de você se examinar e tomar. Se examinar, se arrepender e tomar. Isso é que é honroso. Não se achar que está indigno, não se achar que está com culpa. Porque esse é o momento da gente tirar toda a culpa, da gente se arrepender, de a gente se restabelecer a nossa vida diante do Senhor, tomar um posicionamento, mostrar para o diabo que ele não tem poder nenhum sobre nossa vida, se examinar, se arrepender, pedir perdão ao Pai e ceiar. Amém? Então, nesse autoexame, sei que você já está aí fazendo o seu momento aí com o Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz: esperai um pelos outros, para que possamos tomar todos. Amém? Então, nesse momento, vamos participar todos juntos da ceia do Senhor. Aleluia! Você é livre. Lá em Mateus, quando ele fala sobre a Santa Ceia, diz que depois de eles terem ceado, eles cantaram um hino, eles louvaram, eles celebraram a vitória. Aleluia! Você está pronto? Aleluia! Encher esse lugar.
abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. E todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar e dá vontade de correr diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, yeah, diante de ti. Celebra a tua vitória. E vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. E fala-me, eu quero te ouvir. E toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Declare todo dia é dia. E todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, Dá vontade de dançar, dá vontade de gritar e dá vontade de correr diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, yeah, diante de ti. Aleluia. Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Nome que está acima de todo nome, nome precioso. Amém. Aleluia. Você pode sentar um pouco? Glória a Deus. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Amém? Você concorda com isso? Amém. Aleluia. Reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nós podemos pular, nós podemos dançar, nós podemos correr, nós podemos gritar, porque existe algo dentro da gente que ninguém pode roubar. Aleluia.